Olá, turma, tudo bem? Mais uma noite, né, que a gente está aqui para nossa leitura, para o nosso devocional, e eu estou muito feliz porque o Senhor tem realmente nos levado até esse nível, até esse ponto. Quem está comigo desde o dia 1º de janeiro de 2022, se alegre no Senhor. Quem entrou no meio do caminho, se alegre no Senhor. Quem começou a assistir os vídeos hoje, se alegre no Senhor, porque nós vamos caminhar dia após dia, crescendo e buscando um pouco mais do Senhor para a nossa vida. Esse é o desejo do meu coração e eu creio que é o desejo do teu coração também, conhecer ainda mais o Senhor. E assim a gente vai prosseguir. Vamos orar para a gente começar? Eu creio que esses próximos dias serão dias de muito aprendizado, porque nós vamos estar falando dentro do livro de Provérbios. A nossa leitura nos próximos 10 dias será dentro do livro de Provérbios. E como esse livro ele é rico em verdadeira sabedoria que vem do Senhor para a vida do homem e que nos traz luz em tantas áreas da nossa vida. Então, que nós possamos mergulhar mais fundo nesses próximos dias dentro desse livro. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, Senhor, hoje dia 25 de maio de 2022, e nosso coração, Senhor, está extremamente feliz por aquilo que o Senhor tem feito em nós e dentro de nós, Pai, nos fazendo crescer em conhecimento e sabedoria diante da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Deus, por mais um dia de vida, Senhor, pela Tua graça sendo derramada em nós, nos dando, Senhor, graça, saúde, paz, alegria, o sustento do Senhor, a nossa provisão diária, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigada, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo. Muito obrigada, Pai, porque nós já temos visto tantos testemunhos, Senhor, e nós já temos percebido, Pai, na nossa vida pessoal, o quanto o Senhor já tem ministrado em nós durante esse ano, Pai. O quanto nós já temos avançado e prosseguido em te conhecer, Senhor, durante esse ano. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa jornada tão maravilhosa, Senhor, nessa leitura anual com os meus irmãos, com esses devocionais, Pai, com aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada, Jesus. Continua conosco, que o Teu Espírito Santo cada dia mais, Senhor, possa estar nos ajudando, trazendo luz e discernimento na Tua palavra, para que possamos entender e realmente mergulhar mais fundo em Ti, Jesus. Nos ajuda a Te ver, Senhor, cada dia mais aqui nas Escrituras. Nos ajuda a Te ver, Jesus, cada dia mais na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Como eu falei, estou bem feliz porque esses próximos dias, e serão 10 dias, então conta aí nos dedos, 10 dias a partir de hoje, nós vamos estar mergulhando dentro do livro de Provérbios. Amém? Então vamos lá. Provérbios capítulo 1. Esses próximos dias serão sequenciais, tá? Então é até mais fácil para a gente ir fazendo a leitura. Então hoje nós vamos ler Provérbios 1, 2 e 3. Amanhã nós vamos ler 4, 5 e 6, depois 7, 8, 9 e assim sucessivamente, tá? Então nesses próximos 10 dias nós vamos ver os livros na sequência como eles são aqui, né? Os versículos, capítulos e versículos, tá bom? Então hoje a gente vai fazer o capítulo 1, 2 e 3. Bora lá. Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu vou parar aqui no versículo 7, para a gente já conversar um pouquinho sobre esses primeiros versículos aqui. Vou até pegar uma caneta aqui que eu gosto de riscar a minha Bíblia.
O livro começa, né, capítulo 1, versículo 1, dizendo que estes são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E aí ele fala para que esse livro vai servir, para que esses provérbios vão servir, para que a gente lê o livro de provérbios. E aqui vai uma dica que eu recebi há mais ou menos uns 15 anos atrás, aproximadamente. Uns 15 anos atrás, um amigo muito chegado, mais do que um irmão, pastor Chiquinho, lá de Poá, se ele estiver assistindo depois desse vídeo, ele também grava essas lives de leitura bíblica para o ministério dele, para a igreja dele, para os irmãos fazerem junto, é bênção demais. Mas há uns 15 anos atrás, o pastor Chiquinho, lá de Poá, um pastor muito querido, que eu amo demais, que me ensinou a andar no Espírito, que falava, né, comigo muito sobre falar em línguas, que me deu tanto conselho, tanta palavra no início da minha jornada com Deus. E eu sou muito grata a esses homens que o Senhor foi colocando na minha vida e que foram me auxiliando demais, tanto ele quanto a esposa. Eles são uma bênção, um casal abençoado que tem uma igreja linda lá em Poá. E ele me disse o seguinte, ele falou: Eli, eu aprendi com outro pastor que me ensinou a ler o livro de Provérbios pelo menos umas 3 ou 4 vezes por ano. Sabe por quê? Porque além de ser um livro de ensinos, de conselhos, ele tem 31 capítulos. Então ele falava assim, eu leio pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, em meses que o mês é de 31 dias. Porque aí ele lia um capítulo por dia durante aquele mês. Então, além do devocional dele em outros livros, ele tinha sempre esse propósito. E eu fiz isso durante bastante tempo também. Sempre que eu lembro, na verdade, eu trago isso à minha memória e começo a ler o livro de Provérbios no dia 1º e vou até o dia 31 daquele mês lendo o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Por quê? Porque é um livro que sempre nos traz luz e revelação sobre algo, algum conselho que Salomão nos deixa. Então aqui no versículo 2 ele já começa dizendo assim, ó, esses provérbios, o que eles vão fazer? Olha o que o versículo 2 diz. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, ele começa o capítulo 1 dizendo que esses provérbios que são de Salomão, que são do filho de Davi, que são do rei de Israel nesse momento, ele fala que esses provérbios ajudarão nós que estamos lendo, eles nos ajudarão a experimentar a sabedoria. E aqui eu já vou começar dizendo para você marcar aí na sua Bíblia, ou para você colocar nas suas anotações, que sabedoria, gente, não é inteligência. Sabedoria não é conhecimento literário, não é ter lido muitos livros. Sabedoria não é ter estudado em várias faculdades. Sabedoria não é ter muitos diplomas. Sabedoria não é falar em muitas línguas. Sabedoria não é nada disso. Sabedoria é um homem e uma mulher que ouve a voz do Senhor, que lê a palavra de Deus e coloca em prática aquilo que tem aprendido com o Senhor. Esse é um homem que tem sabedoria. Esse é um homem e uma mulher que é sábio diante de Deus. Então, para eu dizer que eu sou sábia, eu preciso ser uma pessoa que olho para a palavra de Deus, medito na palavra de Deus, e quando o Senhor vai falando comigo, me ensinando as coisas, me ensinando como é que eu devo ser guiado pelo Espírito Santo, eu vou colocando aquilo em prática. E conforme eu coloco aquilo em prática, isso se torna uma sabedoria na minha vida. Eu me torno alguém sábio diante de Deus. Por quê? Porque eu estou pondo em prática todo o ensino que Deus tem me ensinado na sua palavra. Por quê? Porque tem muita gente que lê a Bíblia, que ouve pregações, que ouve ensinos, mas na hora de pôr em prática não consegue. Por quê? Porque acha difícil, porque acha, sei lá,
que é difícil largar o pecado, acha difícil perdoar, acha difícil andar a segunda milha, acha difícil seguir os mandamentos do Senhor, acha mais fácil, né, viver uma vida de qualquer maneira, acha mais fácil seguir os preceitos do mundo, acha mais fácil seguir os conselhos dos homens ímpios. Então, a palavra sabedoria significa alguém que ouve, entende e coloca em prática a palavra que Deus te ensina, a palavra de Deus. Então isso é ser sábio segundo a Bíblia, ok? Alguém que põe em prática aquilo que Deus vai te ensinando dia após dia. Então ele diz assim, ó, no versículo 2, eles ajudarão a experimentar a sabedoria. Então, cada provérbio, cada conselho que eu for seguindo e que eu for colocando em prática na minha vida vai me ajudar a experimentar a verdadeira sabedoria e a disciplina. Gente, como é difícil ser disciplinado. Como é difícil adquirir disciplina na nossa vida, disciplina financeira, disciplina espiritual, disciplina emocional, disciplina familiar, disciplina na alimentação, na saúde. Como é difícil, mas se eu ouvir os conselhos da palavra do Senhor, se eu ouvir esses conselhos que o rei Salomão deixou na sua infinita sabedoria, eu vou ser experimentado e eu vou começar a experimentar, vai me ajudar a experimentar a sabedoria e a disciplina. E o que mais? A compreender as palavras que dão entendimento. Olha que outra palavra linda dentro da palavra entendimento. A compreender as palavras que dão entendimento. Agora sim, nós temos uma outra palavra que não é sabedoria, mas que traz justamente com ela também a sabedoria, que é a palavra entendimento. Essa palavra entendimento é alguém que entende aquilo que está lendo, aquilo que está então sendo ensinado pelo próprio Espírito de Deus e aí coloca em prática e vai se tornar alguém sábio. Adquirir entendimento é quando você olha para a palavra, lê a palavra e o Senhor traz luz e você consegue então entender aquilo que Deus está falando comigo e com você. Isso é trazer então, compreender as palavras que dão entendimento. Versículo 3, a viver com disciplina e sensatez. Gente, ser uma pessoa sensata. Depois vai no dicionário, pega cada uma dessas palavras e começa a meditar no significado dessas palavras no português mesmo. Não precisa nem pegar o hebraico, porque se a gente pegar o hebraico, aí a gente tem mais entendimento ainda do que o Espírito Santo está falando conosco. Mas só no português já nos ajuda bastante a viver com disciplina e sensatez. Uma pessoa insensata é uma pessoa que sai tomando atitudes de cabeça quente, é uma pessoa que sai tomando atitudes sem pensar, sem buscar conselho, sem buscar direção de Deus. Então, a pessoa sensata é o contrário disso. É alguém que busca o conselho do Senhor, é alguém que busca em oração a resposta de Deus, é alguém que busca dentro da palavra, então, esse entendimento e essa sabedoria, é alguém que busca essa disciplina em Deus e se torna uma pessoa sensata. É uma pessoa que está sempre pensando antes de agir. É uma pessoa que sempre está pensando antes de falar. É uma pessoa que está sempre ponderando nas suas palavras e nas suas atitudes, porque ela é uma pessoa sensata. Olha só, fazendo o que é justo, direito e correto. Não parece a mesma palavra, gente? Olha que está falando o versículo 3. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, o que é direito e o que é correto. Então, olha que o provérbio está dizendo para nós que ele vai fazer na nossa vida. Ele vai nos fazer viver com disciplina, com sensatez, fazendo o que é justo. Justo é aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Isso é justo, isso é direito, isso é correto. Então eu vou começar a ser uma pessoa que é sensata,
e por isso está sempre agindo da maneira correta diante da palavra, diante daquilo que Deus deseja que eu faça. Eu não vou fazer mais segundo os meus pensamentos, mas eu vou fazer tudo segundo o que a palavra de Deus me pede. Sabe aquela pessoa que sempre busca em Deus a resposta correta para suas respostas, a resposta correta para suas atitudes? Esse deveria ser as nossas atitudes para que elas fossem justas, direitas e corretas. Versículo 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Você é inexperiente em alguma área na sua vida? Eu sou inexperiente em algumas áreas da minha vida ainda. Por isso, eu busco a prudência dentro do livro de Provérbios. Por quê? Porque Salomão vai nos ensinar muitos conselhos que são baseados na própria palavra, que são baseados na inspiração do Espírito Santo de Deus. E ele deixou aqui registrado para nós, para que isso nos ajudasse nas áreas em que nós somos inexperientes. E então isso vai nos dar prudência. Nós vamos ser prudentes nas nossas atitudes diárias. Olha só o que faz mais. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, esse livro de Provérbios era um livro que todo adolescente, todo jovem e todo jovem adulto deveria ler muito. Por quê? Porque é um livro que vai te trazer muitos conselhos para que você não erre na sua vida. Nós que já temos uma meia idade, né, que passamos aí dos 40, 50, né, alguns dos 60, nós já temos muita experiência, mas muitas experiências às vezes de erros que nós poderíamos ter evitado. E isso a gente só adquiriu por causa dos longos anos de erros e acertos. Mas o livro de Provérbios, ele está aqui para os jovens, a palavra está dizendo, para que eles não caiam nos mesmos erros que eu e você caímos. Então, quando eu vou para a palavra de Deus, quando eu vou para o livro de Provérbios, quando eu começo a buscar esse conselho que o rei Salomão deixou para nós, eu sigo muito mais firme, né, os meus passos, porque eu vou estar buscando conselhos em quem tem experiência para me dar de vida e vida guiada pelo Espírito Santo. Olha o que mais. Versículo 5. Se o sábio lhe der ouvidos, olha só, se o sábio lhe der ouvidos para o livro para os conselhos que está aqui em Provérbios, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação. Você quer ter orientação de Deus? Então começa a discernir o livro de Provérbios. Começa a ver em cada versículo que o Espírito Santo está ministrando na tua vida. Começa a buscar esses conselhos dentro da palavra para a sua vida diária. Eu estou precisando de um conselho para a minha vida financeira? Vá para a palavra, vá para Provérbios. Vá para o conselho que o Senhor tem. Eu estou precisando de um conselho para minha área emocional, ser curado em alguma área. Vá para o livro de Provérbios, vá para dentro da palavra, busque conhecimento e discernimento dentro da palavra. É isso que o livro de Provérbios vai fazendo conosco. Versículo 6. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então, muitos desses provérbios, eles passam a ser verdadeiros enigmas, verdadeiras parábolas, para que somente os sábios, somente aqueles que realmente cavam um pouco mais, somente aqueles que estão realmente sedentos por ter esse discernimento de Deus, vão conseguir compreender o livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios, ele é mais um livro de muita sabedoria que somente aqueles que têm sede e fome por mais de Deus vão conseguir obter discernimento dele. Por quê? Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Gente, temer a Deus não é ter medo de Deus. Eu vou até pegar aqui o significado original dessa palavra temor. Ixi, tá desligado. Depois eu vou falar para vocês. Vai ter muitos versículos que a gente vai falar sobre temor e eu vou pegar o original do hebraico aqui da palavra temor para vocês entenderem. Temor eu amo tanto o meu Deus,
Eu desejo tanto agradar o Senhor, eu desejo tanto obedecer a Deus, é um desejo tão latente dentro de mim que eu temo a Deus com todas as minhas forças, porque eu quero muito agradar o meu Senhor, eu quero muito ser obediente à Sua palavra e por isso eu vou temer a Deus, e esse vai ser o princípio do conhecimento. Porque quanto mais eu desejo obedecer e amar ao Senhor, mais Ele vai me dar conhecimento dentro da Sua palavra. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ele sempre vai fazer esse contraponto para nós aqui dentro do livro, falando daqueles que são sensatos, daqueles que são retos diante do Senhor e que buscam esse discernimento de Deus, mas ele vai mostrar que os insensatos estão sempre desprezando, rejeitando, jogando de lado aquilo que Deus está ensinando, as pérolas que o Senhor está lançando para nós e que nós muitas vezes estamos desprezando. Vamos continuar? Eu parei um pouquinho aqui nesses primeiros versículos para vocês entenderem já o contexto de todo o livro. Todo o livro vai estar baseado nisso tudo que a gente falou, e é para isso que ele serve, para trazer todo esse conhecimento, sabedoria, sensatez, discernimento, tantas coisas boas que o Senhor tem aqui para nós. A partir do versículo 8 agora. Provérbios capítulo 1, versículo 8 em diante. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede, a si mesmo se destrói. Vou parar aqui de novo. Agora a gente tem um trecho em que o rei Salomão tá dando alguns conselhos e tá falando especificamente com alguém chamado meu filho. Então, ele está trazendo uma direção para aqueles que são filhos, para aqueles que são da família, para aqueles que são ouvintes da voz do Pai. E aí ele diz assim: ouça, meu filho, no versículo 8, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Então, ele coloca os dois principais personagens da nossa vida, que é o pai e a mãe, as autoridades máximas sobre a vida de uma pessoa. Mas ele se coloca além, ele se coloca como Deus aqui, que chama todos nós de filhos. E ele dá diversos conselhos sobre essa instrução que ele está dando aos filhos, para que os filhos atendam à sua voz e à sua instrução e ao seu conselho. E aí, a partir do versículo 10, ele começa a dizer: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Nós vamos ser, gente, todos os dias nós vamos ser tentados e vamos ser seduzidos pelos maus a sempre buscar algum tipo de benefício para a nossa vida, porém destruindo outras vidas. Nós vamos estar sempre sendo seduzidos a querer algo melhor para nós, em detrimento do próximo. Nós vamos sempre ser seduzidos a querer algo que não nos pertence,
mas que muitas vezes as pessoas dizem que nós temos direitos. O livro de Provérbios, nesse trecho e em vários outros, vai falar sempre da mesma coisa, das pessoas que estão sempre correndo atrás de destruir o seu próximo. E desde o início do ano, a gente tem dito, e a palavra tem mostrado para nós, que o principal mandamento, o principal preceito do Senhor para a vida de todo cristão, de todo aquele que se diz filho de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, enquanto eu e você não entendermos que a nossa vida só vai prosperar, só vai ter bênçãos reais vindas da parte de Deus o dia que eu entender que aquilo que eu não desejo para mim, eu não posso desejar para o meu próximo, literalmente. Então, se eu desejo ser amado, eu preciso amar. Se eu desejo ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar. Se eu desejo ser abençoado, eu preciso abençoar. Quanto mais nós formos tentados e levados e seduzidos pelos ímpios a fazer maldade pelo próximo, a fazer algo mal que vai prejudicar o meu próximo, mas a minha vida vai de mal a pior e eu estou caminhando para a morte, e morte não somente física, mas principalmente uma morte espiritual, pois esse é o fim de todo ganancioso. Esses versículos que a gente acabou de ler fala de alguém que está te convidando a colocar emboscadas, a fazer maldade para as pessoas, a sempre estar pondo o pé para que a pessoa tropece e caia diante de você, a buscar roubar mesmo, né? Ele fala assim, ó, versículo 13: acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Gente, o que mais nós vemos no mundo, e não é de hoje, porque se a palavra do rei Salomão está dizendo isso aqui para nós há mais ou menos aproximadamente 4.000 anos, 3.000 anos atrás, isso quer dizer que desde que o mundo é mundo, o ser humano busca benefícios para si próprio em detrimento do próximo, destruindo o próximo, fazendo mal ao próximo, e isso traz essa consequência de maldição sobre toda a terra. Aí ele continua dizendo, né, nesse texto que, versículo 18, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Gente, a palavra de Deus ela é tão clara sobre aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Não pense você e não pense eu que se nós plantarmos coisas ruins, se nós plantarmos maldade, se nós plantarmos maldições, se nós plantarmos confusão, divisão, fofoca, disse-me-disse, dissensões entre as pessoas, facção, ganância, nós vamos colher bênção para as nossas vidas. Então, ou eu me firmo no conselho e na sabedoria que vem do Espírito de Deus para minha vida, ou eu acho que eu estou indo bem, mas eu estou indo de bem a pior. E a consequência das minhas atitudes, elas virão. Toda semente plantada, ela vai frutificar e você vai ter que colher aquilo que você plantou. Então, que nós possamos olhar para esse livro nesses próximos 10 dias e começar a degustar e a começar a nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós, de conselhos, de sabedoria, de instrução para a nossa vida. E que você comece a olhar para o livro de Provérbios com outros olhos a partir dessa nossa leitura e você comece a meditar mais nele, para que essa instrução que o rei Salomão e que mais precisamente o próprio Espírito de Deus está trazendo para nós seja vida no teu interior. Vamos continuar, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes
irão contentar-se com a sua inexperiência. Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando os que temem se abater sobre vocês, quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Gente, tem coisas dentro da palavra que não precisa nem de muita revelação. Vocês concordam comigo? Esse texto que a gente acabou de ler, exatamente esse. Espera só um pouquinho. Filho, a gente tem que dar atenção, né? Porque pode estar acontecendo alguma coisa. Tem textos dentro da palavra de Deus que eles são tão claros, que eles são tão objetivos na nossa vida, que eu digo que só não entende quem realmente não quer entender, ou quem não quer dar ouvidos para aquilo que o Senhor está falando. Gente, olha o que a partir desse versículo 20 o Senhor está falando conosco. O que o rei Salomão, inspirado pelo próprio Espírito de Deus. E eu vou dizer mais. Eu disse para vocês que Salomão, ele tipifica o próprio Cristo reinando no milênio. Ele tipifica esse filho de Davi que agora reina sobre todo Israel, trazendo o seu reino de paz e de prosperidade e tudo mais. E Salomão foi o homem mais sábio de toda a humanidade. Então Deus deu algo muito especial para esse homem chamado Salomão, mas que ele traz a própria tipologia do nosso Cristo, do nosso Senhor, que é a própria palavra, que é a própria sabedoria de Deus, né? Então, quando Salomão fala, eu consigo identificar na sua voz profética, na sua voz de conselho, o próprio Deus, o próprio Cristo falando conosco. Comece a olhar para a palavra de Deus dessa forma e comece a tentar compreender aquilo que o Senhor está falando com você. Olha o que ele fala no versículo 20 e 21. Eu vou ler de novo. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ele clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. O rei Salomão está dizendo que a sabedoria, ela agora toma forma. A forma de como se fosse um porta-voz do próprio Deus. Ele toma a forma do próprio Espírito Santo de Deus, clamando, gritando em alta voz por quem ouça a sabedoria.
Ele dá forma para a sabedoria como se fosse um personagem da história de Provérbios. Ele coloca a sabedoria como alguém que tem carne e osso e que está gritando na praça pública para que as pessoas ouçam ela. A sabedoria passa a ser alguém que tem uma voz, que tem uma atitude e que busca aqueles que ouçam ela falando. Será que nós temos dado ouvido à sabedoria? Será que nós temos dado ouvido a esse personagem que vai começar a falar conosco dentro do livro de Provérbios? Comece a olhar dessa forma e você vai compreender o que o Espírito Santo está querendo falar conosco. Aí ele diz assim: até quando? Olha o que a sabedoria está falando, gente. Olha o que ela está gritando nas praças. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Você é inexperiente em algo? Até quando você vai querer ficar inexperiente? Até quando você vai se contentar com a inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Ele está fazendo essa pergunta para 3 tipos de pessoas. Ele diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. A sabedoria é um personagem e para mim esse personagem é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo, querendo gritar, buscar quem ouça a sua voz de sabedoria, para que ele possa nos dar então esse espírito de sabedoria, algo que vem do próprio Deus e que vai nos fazer nos tornar experientes, não zombadores, não tolos, mas que busquem o verdadeiro conhecimento do Senhor, que acate o conselho, a repreensão. Se você ainda é um inexperiente, se ainda você tem sido tolo, se ainda nós temos sido, zombadores, se nós ainda temos sido sem conhecimento, sem sabedoria, que nós possamos acatar a repreensão do Senhor, porque Ele vai nos dar um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Deus deseja revelar os seus pensamentos para nós. Será que nós conhecemos os pensamentos de Deus? Que a palavra de Deus diz que são mais altos do que os nossos? O Senhor deseja revelar esses pensamentos para nós. 24. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a mão. Gente, Deus tem estendido a mão para nós. E nós temos rejeitado. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Gente, quem está falando é o próprio Deus. Olha o que Deus está dizendo. Versículo 26. Eu, o Senhor, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Gente, Deus está falando que Ele vai rir, que Ele vai zombar, Ele vai tirar o sarro, Ele vai falar: tá vendo? Deixaram de ouvir o meu conselho, eu estendi a mão para vocês, mas vocês me rejeitaram. No dia da calamidade, no dia em que essa tempestade se abater sobre nós, no dia que o juízo de Deus vier, como veio nos dias de Noé, Deus vai rir, porque Ele vai falar: eu avisei, eu estendi a mão para tirar vocês desse lugar, eu falei sobre as consequências do pecado. É isso que Deus está falando. Versículo 28. Então, no dia da calamidade, no dia da tempestade, no dia do vendaval, no dia do caos sobre a tua vida, então vocês me chamarão, mas não responderei.
Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Queridos, não adianta buscar a Deus no momento em que você já está em desgraça. Não adianta clamar a Deus no momento em que você deixou de obedecer um preceito de Deus e por causa disso você está debaixo de uma calamidade, debaixo do caos. Não adianta. Eu preciso me arrepender, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso começar a dar atenção à voz do Espírito Santo, eu preciso me arrepender e assim começar a dar ouvidos aos conselhos do Senhor, a começar a ouvir a palavra, a buscar de Deus essa palavra e começar a buscar sabedoria do Senhor. Visto 29, que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Olha o que vai acontecer. Comerão do fruto da sua conduta. Aquilo que você plantou, você vai colher, você vai comer desse fruto. E se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Quem que você quer ouvir? A sabedoria ou a insensatez? Quem que você quer seguir? O Senhor, o teu Deus, que pede para que você ouça a sua voz e obedeça, ou você quer ouvir o diabo e as suas maquinações e a sua maldade e a sua tolice e entrar nesse caminho que não tem futuro, que vai trazer só dor e sofrimento para você? É isso que o livro de Provérbios está fazendo para nós. Ele está nos chamando a tomar uma posição, a tomar uma direção para as nossas vidas. Ou eu dou ouvidos e adquiro sabedoria, e adquiro sensatez, e adquiro conhecimento, e recebo o espírito de sabedoria e de conhecimento das coisas de Deus, ou eu vou partir para a insensatez, a falta de sabedoria, só que eu vou comer do fruto disso. No dia da calamidade, no dia do caos, não vai adiantar buscar o Senhor. E ele está dizendo isso justamente sobre essa questão de nós acharmos que nós podemos viver uma vida de pecado, uma vida de maldade, uma vida de falta de Deus, e naquele dia do juízo de Deus, nós acharmos que Deus vai ser bonzinho e vai nos perdoar de última hora e nós vamos ser salvos, quando na verdade nós não vamos ser, porque nós estamos sendo avisados. Nós estamos sendo alertados. A sabedoria está gritando. Volta lá para o versículo 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. A sabedoria está em todos os lugares. Os mais improváveis que você possa imaginar, Deus está tentando nos alertar. Mas cabe a mim e a você dar ouvidos ou não. Capítulo 2, gente. Eu prometo que não vai ser o livro todo de Provérbios desse jeito, mas tem alguns trechos que eles precisam ser enfatizados para que a gente comece a olhar para esse livro de uma forma diferente, para que a gente não veja o livro de Provérbios como versículos soltos. Tem muita gente que pega versículos soltos dentro do livro de Provérbios e cita eles, quando na verdade o livro é um completo manual de instrução para a vida de todo cristão. Capítulo 2. Meu filho, de novo, ó. Meu filho, existe um pai falando aqui. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor
e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Vamos parar aqui. O Senhor está dizendo e buscando esse filho que aceite essas palavras, que comece a dar ouvidos à sabedoria, que incline o seu coração para o discernimento. Eu desejo, lembra que eu falei sobre o temor? O temor não é medo, o temor é tanta sede, é tanto anseio por obedecer a Deus, por amar a Deus, por desejar conhecer a Deus, que eu temo, eu quero, eu anseio. E isso vai fazer o que está escrito aqui, ó, versículo 5. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque Deus, ó, é o versículo 6, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da boca de Deus é que procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva isso, a sensatez para o justo, como o escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Gente, é tão clara a palavra, a gente vai lendo e Deus vai trazendo luz sobre a palavra para nós e nós vamos compreendendo. É o Senhor quem vai nos livrar. Versículo 16 em diante. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os fiéis serão arrancados. Gente, esse versículo 16 e 17, num certo momento da minha vida, meditando nessa palavra, eu tinha certeza absoluta que estava falando sobre uma mulher em adultério. E que esses conselhos de Salomão estavam falando sobre uma mulher, literalmente uma mulher, que abandona o seu marido, que abandona o seu lar, que abandona o seu casamento e trai o seu marido e se torna uma adúltera. E ainda que esse texto também possa estar alertando sobre esse adultério, mas a palavra de Deus, quem está comigo desde o início e quem está comigo nos estudos e quem tem estado comigo nas meditações, sabe que quando a palavra de Deus fala sobre adultério, sobre a mulher que entra em adultério, está falando dessa aliança principalmente com o próprio Deus, que nós, o seu povo, nós, os escolhidos do Senhor, somos a sua mulher, a sua noiva, aquela com quem nós vamos nos casar e com quem nós temos uma aliança com o Senhor. E nisso, o Senhor então está falando sobre um adultério espiritual. Então, aquele que abandona o Senhor, aquele que deixa o seu real marido e busca outros deuses, para ter intimidade com esses deuses, para ter um relacionamento diário com esses deuses e abandonam o Senhor, são essas mulheres aqui que estão fazendo isso, que estão abandonando
o seu marido, que é o próprio Deus. Então eu começo a analisar essa palavra de uma outra forma, não só como uma mulher fisicamente falando, adulterando contra o seu esposo, mas contra eu e você, que somos essa noiva de Cristo e que nós temos talvez abandonado o Senhor no nosso relacionamento diário e nós temos buscado em outros deuses esse contentamento, esse relacionamento íntimo no nosso dia a dia e que não tem sido com o nosso verdadeiro Deus e nosso verdadeiro marido. E aí, o versículo 20, 21 e 22 está falando profeticamente sobre o juízo final. Olha esses versículos. Quem estudou escatologia comigo sabe que eu citei bastante esses textos lá, porque fala justamente sobre como Deus vai fazer naquele dia, naqueles últimos dias. Versículo 20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Isso é uma profecia escatológica. Jesus vai voltar e ele vai fazer o versículo 22 e 21 acontecer. Os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Assim como foi nos dias de Noé, será na volta de Jesus. A terra será um lugar dos fiéis. Nós, os justos, que estamos buscando o Senhor, é que habitaremos a terra junto com Jesus durante o milênio. E Deus vai arrancar, e Deus vai trazer juízo sobre toda a impiedade, sobre todo o ímpio. Eles serão arrancados da terra. Nós permaneceremos os justos, mas os ímpios serão arrancados. Quer ouvir um pouquinho mais sobre isso, sobre esse texto, sobre essa explicação? Tem curso de escatologia aí no canal. Vai lá e ouve e veja, vocês vão aprender bastante sobre isso. Capítulo 3, gente. Capítulo 3. Meu filho, de novo, vocês ouviram aí? Meu filho. Tem um pai falando aqui com um filho. Você é filho. Você tem sido filho. Então essa mensagem é para você. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Vamos parar aqui. De novo, ele começa o capítulo 3 dando essa palavra ao filho, meu filho. Então, existe eu não sei como fala agora, eu não estou lembrando aqui na língua portuguesa, existe alguém falando nesses capítulos que a gente está lendo e que ele é pai. Porque se ele está se referindo a quem ele está falando como meu filho, então existe um pai aqui falando comigo e com você. Isso é o mais importante nós entendermos. Ainda que esses provérbios tenham saído da boca de Salomão, mas ele está falando como um pai. E se ele está falando nesse entendimento profético de que ele é pai e ele então está alertando esse filho,
É como se eu virasse para uma pessoa mais jovem e dissesse: meu filho, minha filha, é aquela pessoa que ama aquele que ele está aconselhando. E ele fala exatamente como pai e como uma mãe, mas aqui principalmente como pai. Não se esqueça da minha lei. Gente, se eu me esquecer da palavra de Deus, é porque eu deixei ela de lado. Se eu me esquecer da palavra de Deus, se eu me esquecer da lei de Deus, é porque eu deixei de ler ela. Se eu me esquecer da lei do Senhor, é porque eu deixei de praticar ela. Porque quanto mais eu leio, quanto mais eu pratico, eu jamais vou esquecer. Eu vou querer cada dia mais praticar, vira disciplina na minha vida. Mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, ainda que isso esteja inserido, mas prosperidade é não ter falta de nada. É de você ser realmente suprido por Deus em todas as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais e financeiras. Isso é ser próspero, é não ter falta de nada. Não significa riqueza, ainda que isso esteja inserido, se o Senhor assim quiser. Mas prosperidade tem a ver com não faltar nada. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. É para eu prender o amor e a fidelidade ao redor do meu pescoço, escrever ele na tábua do meu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Alguém que tem a prática do amor e da fidelidade, gente, é alguém que tem boa reputação, é alguém que sempre é bem dito pelas pessoas. Vocês podem perceber que alguém que tem uma boa reputação, ele tem sempre uma amabilidade nas suas atitudes e ele tem fidelidade. É uma pessoa fiel com as pessoas, é uma pessoa fiel com a família, é uma pessoa fiel com os amigos, é uma pessoa fiel com o Senhor e ele vai ser bem visto, ele vai ter o favor de Deus e dos homens. Ele sempre vai estar amparado, porque Deus vai trazer o seu próprio favor para essa pessoa. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Gente, as pessoas que dizem, eu sei, você não precisa me falar nada, eu sei o que eu faço da minha vida, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei, infelizmente não sabem. Agora, aquelas pessoas que dizem, o Senhor sabe, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus tem me ensinado, aí sim, essas pessoas têm buscado o verdadeiro entendimento e sabedoria em Deus. E elas não estão apoiadas, então, no seu próprio entendimento. Porque nós lemos lá no capítulo 2, versículo 5, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Gente, se não for a nossa busca em Deus, se a nossa busca de conhecimento, entendimento e sabedoria não vier de Deus, nós somos extremamente tolos. A palavra vai nos chamar de tolos. Ok? Nós estaremos nos apoiando no nosso próprio conhecimento. E isso é perigoso. E isso vai ser com certeza extremamente perigoso para minha vida, porque eu vou estar me apoiando no meu próprio conhecimento, na minha própria sabedoria, e isso com certeza vai me levar muito provavelmente para longe de Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Você tem conseguido ver Deus aonde você tem andado, o que você tem tomado de decisões na tua vida? Você tem reconhecido Deus em tudo que você tem feito, em tudo que tem acontecido na sua vida? Você vê Deus nisso? Ou você não tem conseguido enxergar o Senhor na sua vida? E muito provavelmente porque às vezes Ele não está, né, na nossa vida, nas nossas atitudes, e aí está o grande perigo e é onde eu preciso buscar então o Senhor. Se você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal.
Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Gente, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, ela está extremamente ligada à nossa saúde espiritual. Se nós estamos bem espiritualmente, consequentemente, a nossa alma, que significa o nosso corpo, que significa as nossas emoções, aqui está falando até dos ossos, eles vão ter vida. Davi, ele cita isso, a gente já leu, ele fala que enquanto ele estava em pecado, os seus ossos estavam apodrecendo. Por quê? Porque o pecado vai me adoecendo, porque eu vou definhando de dentro para fora. Eu estou morrendo espiritualmente e não estou percebendo. E a minha vida ela vai se tornando realmente um lugar de morte, um lugar de destruição. Mas quando eu me arrependo, quando eu me volto para o Senhor, essa vida de Deus começa a fluir de dentro de mim para fora. E a minha vida física, emocional e espiritual começa a caminhar lado a lado com o Senhor. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Gente, esse texto está carregado de instrução, de sabedoria, porque se você quer ter uma vida realmente abundante em Deus e financeiramente, eu preciso seguir princípios. Esse ensino eu trago especificamente no curso que eu trouxe sobre primícias, dízimos e ofertas. Você está aí no canal? Vai lá ouvir. Em nome de Jesus, começa a buscar conhecimento e sabedoria para a sua vida, para cumprir princípios. E assim o Senhor vai te honrar. Quando eu honro ao Senhor, olha a plantação, gente. Quando eu honro ao Senhor com todos os meus recursos, é o Senhor que também traz honra para a minha vida, fazendo com que os meus celeiros ficarão plenamente cheios e os meus barris transbordarão de vinho. Eu explico esse versículo com tanta propriedade, gente, no original do hebraico, lá no estudo. Vai lá, ouve isso, deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida, deixa o Espírito Santo te ensinar esse texto e você vai começar a adquirir conhecimento e sabedoria e entendimento de Deus. Versículo 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Vamos continuar? A partir do versículo 13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem a abraça, que quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje.
Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Gente, é tanta coisa boa que a gente está lendo, é tanta coisa boa que o rei Salomão deixa para nós aqui como princípios de sabedoria e de conselho, que eu passaria horas falando desses textos com vocês aqui, porque é muita coisa boa. Esse capítulo 3 aqui, então, tá recheado, né? A gente vai falando e vai vendo. Mas eu queria muito que você parasse por um momento e voltasse nesses textos e lesse um pouco mais e meditasse um pouco mais naquilo que o Senhor está falando conosco, para que você realmente conseguisse extrair o máximo possível que o Senhor pode te dar nesses textos bíblicos hoje, que o Senhor pode te dar de sabedoria dentro desses textos bíblicos, porque Salomão está deixando uma declaração de um pai para um filho, da sabedoria, que é o próprio Espírito de Deus, para as nossas vidas. E quem então der ouvidos a tudo isso, terá êxito, terá tranquilidade, terá sono tranquilo, terá paz no seu interior todo o tempo, porque não vai temer a destruição repentina, porque nós sabemos quem tem nos guardado. Nós vamos ter confiança naquilo que o Senhor tem prometido para nós como garantia de segurança, de alívio no momento da dor, de amparo no momento das dificuldades, de recursos que o Senhor nos dará para os momentos oportunos. Ninguém que teme ao Senhor, como nós temos falado nesses textos, vai temer a destruição repentina, vai temer as calamidades desse mundo, vai temer as próximas pandemias, vai temer o dia do juízo de Deus. Por quê? Porque nós estaremos confiantes no que a palavra de Deus diz para nós. E é tão poderoso aquilo que o Senhor está falando conosco nessa palavra, que eu queria que realmente você meditasse um pouco mais nesse texto, você meditasse um pouco mais nessa palavra, porque se a gente for falar, a gente vai ficar aqui horas falando. Então eu queria que você, com esse entendimento que a gente já começou a ter dentro do livro de Provérbios, você continuasse meditando e buscando esse entendimento daquilo que o rei Salomão deixa para nós aqui como conselho, baseado na própria inspiração do Espírito Santo, que nós possamos realmente mergulhar bem fundo dentro desse livro e nós possamos extrair muito mais daquilo que Deus tem para nós. Tá bom, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Eu prometo para vocês que não vão ser todos os dias do livro de Provérbios desse jeito, porque tem textos que estão muito claros, muito objetivos, e a gente vai extrair os conselhos que estão aqui. Tem outros que a gente pode cavar um pouco mais e o Espírito Santo vai nos ensinando cada dia mais. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Ótima noite. Amanhã, em nome de Jesus, a gente está aqui continuando e a gente vai continuar a partir do capítulo 4, 5 e 6. E assim sucessivamente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite, bom descanso para vocês.